Vamos ler no livro dos Salmos, capítulo 37, os primeiros versículos, que diz assim, olha: não se aborreça por causa dos homens maus, e não tenha inveja dos perversos, pois como o capim logo secarão, como a relva verde logo murcharão. Confie no Senhor e faze o bem. Assim você habitará na terra e desfrutará em segurança. Deleite-se no Senhor, e Ele atenderá os desejos do seu coração. Entregue o seu caminho ao Senhor. Confia nele, e Ele agirá. E olha, eu vou ler o 6. Ele deixará claro como a alvorada que você é justo, e como o sol ao meio-dia que você é inocente. Olha o versículo 7. Descanse no Senhor e aguarde por Ele com paciência. Não se aborreça com o sucesso dos outros, nem com os que maquinam o mal. Amém, irmãos? Vamos ler, orar. Feche a sua Bíblia. Querido Espírito Santo de Deus, é no nome de Jesus que nós estamos reunidos nesta noite de quarta-feira, noite que nós chamamos a noite do milagre. Ajuda-nos, Senhor, a transmitir o recado do Senhor ao nosso coração. Ajude a nossa fé. Levanta-nos, Senhor, amplia a nossa visão, destapa os nossos ouvidos, fale conosco de uma forma clara e audível se necessário. Senhor, nós precisamos ouvir a Tua voz, porque como a corça precisa das águas, assim a nossa alma anseia pelo Senhor. Nós oramos nesta noite no nome de Jesus, para a glória do Seu nome. Amém e amém. Por favor, queiram sentar-se. Eu quero ser bastante objetiva. Eu preciso ser. Mas eu estou um tanto emocionada. Por que, pastora, que a senhora está emocionada? Porque grandes coisas Deus tem feito por nós. E o Senhor, Ele não tem feito só o que nos agrada. Existem situações que nós não conseguimos nem entender o agir e o manifestar da glória de Deus. Senhor, por que o Senhor está fazendo isso? Por que o Senhor está agindo dessa forma? Eu não estou entendendo. Mas não tem problema. Como eu vi a Juliana dizendo aqui, ainda que a figueira não floresça, ainda que a vide não dê fruto, eu todavia me alegrarei. Quando a gente é novo, que eu digo na idade, ou até novo na fé, a gente às vezes não entende o porquê de muitas coisas. E o tempo vai passando e você continua não entendendo. Mas você passa a aceitar, porque não é mais a nossa vontade, mas é a vontade de Deus na nossa vida. E para falar isso que eu vou falar agora com vocês, irmãos, eu quero ter a graça de Deus para poder dizer isso ao nosso coração. Lembre-se sempre, não fomos nós que escolhemos o Senhor, foi Ele que nos escolheu. Deus, Ele nos chamou, Ele nos selecionou, Ele nos separou. E Ele disse, eu quero que vocês vão e dê fruto. Isso está no Evangelho de João, capítulo 15. Não fostes vós que escolhestes a mim, diz o Senhor Jesus, mas eu escolhi a vós, e vos nomeio para que vocês vão e deem fruto. E aqui no Salmo está dizendo que para a gente tomar cuidado com a inveja, e com o homem mau, com o homem perverso. Por exemplo, quando você pega um celular, um iPhone, você entra na internet, você começa a ver fotos e ver pessoas postando coisas. Você acredita que tem coisas que você vê, que aquilo passa a ser uma ferramenta do reino espiritual para te desanimar? Para te pôr para baixo? Por quê? Às vezes as pessoas sabem uma forma, um jeito de fazer uma colocação tão bonita e parecer tão verdadeiro, que você chega a pensar assim, como que as pessoas conseguem ter e viver tudo que vivem e eu não saio do lugar? Mas você também já ouviu dizer que nem tudo que parece é, que nem tudo que reluz é ouro. Então nós temos que tomar muito cuidado aonde nós colocamos os nossos olhos. Tomemos muito cuidado, isso é, para as nossas crianças, para os pequenos, para os adolescentes, meu Deus, para os adolescentes, para os jovens e para adultos.
Tenhamos muito cuidado, não vamos deixar que a vaidade desse mundo, que a vaidade desse sistema, ela venha nos engodar, nos aprisionar a ponto da gente pensar assim, mas que vantagem eu tenho de amar o Senhor? Que vantagem eu tenho de servir ao Senhor? Se quem não ama, quem não renuncia, quem não paga preço, vive uma vida livre, leve e solto. Mas quem disse que isso é verdade? Principalmente porque muitos de nós viemos do outro lado. E nós sabemos muito bem como era do outro lado. A Bíblia diz assim que o mundo, quando eu disser mundo, eu estou falando do sistema. A Bíblia diz assim, o mundo jaz no maligno. Então, irmãos, o que é o inimigo? O que é o maligno? Ele aprisiona, ele prende, ele ilude, ele amordaça, ele entristece, ele faz com que as coisas dessa vida sejam colocadas diante da gente, aí ele mesmo tira, a decepção é tanta, entra a depressão, entra síndromes, entra a derrota, entra um espírito abatido, entra um espírito desanimado, aquele estado de espírito é tão triste, que a pessoa começa a adoecer os seus ossos. Aí você vai procurar um especialista, e eles dizem assim, olha, a tristeza, a angústia, ela pode gerar até câncer na nossa vida. Irmãos, eu não estou dizendo que todo tipo de câncer é de tristeza. Mas nós temos que tomar muito cuidado com o que os nossos olhos veem e com o que a nossa boca fala, porque existem coisas que nos adoecem. E não é da vontade de Deus que a gente fique doente. Não é da vontade de Deus que os nossos ossos venham apodrecer. A vontade de Deus é que nós tenhamos um espírito alegre. Mas não alegre pelo que eu vou ter. Alegre pelo que eu sou. Irmãos, nós somos o povo de Deus. E nós trabalhamos com fé. Nós trabalhamos com esperança. E nós trabalhamos com amor. O que é esperança? Fé é você trazer à existência aquilo que não existe. O que é esperança? É viver como se já tivesse. Viver como se você já tivesse. Por exemplo, quando você mora de aluguel. Quando você mora de aluguel e você é fiel no seu aluguel, você cuida bem da casa, você põe ordem na casa, sempre dizendo, um dia, se essa não for a minha casa, Deus vai me dar uma casa para eu morar, e ela vai ser minha, ela vai ser casa própria. Aí você vem para o culto do milagre e o pastor fala assim, quem ainda não tem casa própria? A gente fica intimidado. Se você ainda não tem, não tenha vergonha, nós estamos num ambiente de milagres, irmãos. Nós estamos num ambiente que o anormal é não acontecer coisa sobrenatural. Nesta noite nós estamos reunidos na presença de Deus, no presencial e no online, dizendo ao Espírito Santo, se tu quiseres fazer algo sobrenatural em mim e através de mim, tenha toda a liberdade de fazer. Lembrando sempre, milagres não se explicam. Milagres não se explicam, milagres se vivem. Deus pode? Pode. Ele vai? Nós não sabemos se Ele vai fazer, mas que Ele pode? Ele pode. É importante que nós enfatizemos e saibamos quem é o Senhor da nossa vida. E você vai profetizando, olha, eu ainda não tenho casa, mas eu creio que um dia eu vou ter. Mas se você olhar pela lógica financeira, você fala, é impossível. Olhem bem para mim. Eu às vezes, hoje não tenho mais dó não, mas eu já tive muito dó do pastor. Porque a minha fé sempre foi uma fé verdadeira e genuína. Mas eu tinha uma fé medrosa. Eu tinha uma fé tímida. Eu não tinha coragem, pastora Silvana e irmãos pastores, eu não tinha coragem de ousar e dizer que Deus ia me dar. Porque eu olhava para o natural. Eu pensava assim, nós precisamos ter uma reserva. Nós vamos ter um dinheiro para ter onde pegar. E o pastor não falava isso. O pastor vivia com papel e uma caneta, desenhando uma casa. Olha, eu nem ia falar isso e estou fazendo isso. Ele chegava em casa e falava para as meninas, já falei isso muitas vezes aqui, vou falar de novo. As meninas eram pequenas. Ele dizia assim, vamos desenhar nossa casa.
E elas vinham em cima dele, e ele ficava escrevendo, desenhando a casa. Ele fazia um rabisco terreno, aqui nós vamos fazer uma casa de L, aqui eu vou ter um quarto, as meninas, faz um quarto para nós. Aí ele fazia o quarto para elas, aí elas disseram assim, faz uma piscina também, aqui vai ter a piscina para vocês. Quando ele falava que ia fazer a piscina, eu saía da mesa. Por quê? Estava difícil para mim acreditar no quarto, você imagina na piscina. Estou sendo muito verdadeira em falar isso com vocês. Não que vocês já viveram isso, e jamais que vocês tenham uma fé igual a minha, uma fé amarela, imagina. Não. Mas um dia, irmãos, estava lá em casa, no momento duro da igreja, no momento que a igreja tinha passado por um baque, nós tínhamos perdido alguma pessoa muito querida, e eu estava muito abatida. E o Espírito de Deus falou comigo, falou assim, olha, o homem que planta um jardim, ele acredita no futuro. E eu tenho, sabe, Haroldo, Eliane, eu falo muito com o pastor. Às vezes a gente não pode sentar e trocar uma ideia, mas eu falo. Então eu falo assim, olha, o homem que planta jardim, ele acredita no futuro. E eu penso que ele nem ouviu o que eu falei. Passa uns dias, o pastor está falando aquilo que eu falei. Falei, pegou a minha palavra. Como se a palavra fosse minha. A palavra não é minha. A palavra é Deus quem dá. Olha para quem está perto de você e fala assim, ó, desculpa meu senhor, minha senhora, mas você não é dono de nada. A palavra é do Senhor. Amém por isso? É o Senhor. E o pastor fez a casa, você acredita? O pastor fez a casa. E fez o quarto. E fez o local da piscina. E eu, meu Deus, está dando certo. Meu Deus, está dando certo o que ele está fazendo. E como não ia demorar um pouquinho, ele plantou um jardinzinho no lugar da piscina. Ele plantou uns pingos de ouro, assim, ó. Ele falou, quando o dinheiro chegar, a gente tira o pingo de ouro e a gente põe a piscina. Mas esses são os planos nossos. Planos medianos. Planos naturais, natural de um homem e uma mulher. De um rapaz, de uma moça. Não imaginava que ele trabalhando, representante comercial, e a gente orando todo dia, Deus abençoe teu servo, muda nossa sorte financeira, muda, Senhor, o nosso estado. Irmãos, eu não sei qual área da sua vida precisa ser tocada, mas se você precisa de um toque da grandeza de Deus, em qual área for, que seja física, que seja emocional, espiritual, apresente ao Senhor, porque Ele faz. O pastor participou? Nunca, irmãos. Hoje as pessoas escrevem muito isso. Nunca é sorte, nunca é acontecimento. Para nós que somos o povo de Deus, é resposta de oração, é choro, é orações que foram colocadas diante da taça do Senhor, e no seu tempo, Ele vai mexendo aquelas orações, e Ele vai liberando sobre nós. E o pastor trabalhando muito como representante, como é até hoje. Ele participou trabalhou para ganhar um prêmio, uma campanha. Você acredita que ele ganhou o prêmio? E o prêmio era um carro. Mas a gente nunca tinha nada, meu Deus. A gente nunca tinha tido nada, agora ele ganhou um carro. Você fala, meu Deus, será que isso é de Deus ou é do inimigo? Será que é? Irmãos, para de atribuir a glória que Deus tem preparado para a sua vida, ao agir e manifestar do diabo. Irmãos, nós somos o povo de Deus, nós somos homens e mulheres que estamos empenhados em buscar a Deus. Nós estamos nessa campanha do milagre, toda quarta-feira, nós estamos dizendo, Deus, a minha casa, a minha vida precisa de um milagre. De repente não acontece no meu tempo, no seu tempo. O pastor ganhou um carro, aí nós estávamos inflamado que nós ia comprar um carrão. Nós ia comprar uma Blazer na época. Nossa, eu falei, vou ter uma Blazer. Eu vou ter uma Blazer. Vamos ver a Blazer. Chegamos lá no estacionamento, olha, eu tenho aqui, isso aqui, tenho isso aqui. O pastor olhou e falou assim, não quero nada disso aí. Não quero nada disso aqui. Mas fiquei numa desilusão, irmãos. Fiquei, falei, nossa, agora a hora que eu tenho minha Blazer, ele vai jogar água aqui, velho. O moço falou, o pastor falou, vou ver um terreno. O moço que estava atendendo a gente disse assim, eu sou corretor, e eu tenho um terreno para vender para o senhor.
Falei, nossa, vou comprar mais um terreno, já tenho o meu, vou comprar mais um terreno, vou comprar um terreno. Irmãos, a Bíblia diz assim no livro do profeta Isaías 55, que os planos dos homens, eles são pequenos, mas os planos que Deus tem para a gente é muito maior. O pastor fez lá, negociou, adquiriu um terreno e ainda assumiu mais compromisso, foi duro para pagar, mas pagou. Aí passou um tempo, começou a construir, não tinha nenhuma casa, o lugar virou cidade e a nossa casa estava no alicerce ainda. E aí as pessoas podem olhar para você e vai falar assim, mas onde que está a bênção dessa gente? Não importa se a bênção que Deus tem para você, se ela é num tempo curto, se ela é num tempo médio, ou se ela é num grande tempo. O importante é que as promessas do Senhor, elas não vão se frustrar, nem na minha, nem na sua vida, nem na nossa casa, e nem na vida dos nossos filhos e netos. E quando o pastor falou sobre o poder da entrega, desde a semana passada, irmãos, eu estou com essa palavra no meu espírito, sobre entregar. E toda vez que eu estou orando e que eu estou lendo, essa palavra vem entrega. Eu já entreguei tudo que eu podia, irmãos, agora é com vocês. Agora eu vou lançar a palavra e vocês que dêem um jeito de entregar o que Deus vai pedir para vocês. Vocês lembram quando nós falamos de Samuel? Quando Ana, no capítulo 1 de Samuel, ela era uma mulher amada do seu marido, amada. Ela não era uma mulher comum, ela era uma mulher excepcional, ela era amada por seu marido, porém, ela era estéril, então ela tinha tristeza, porque no meio da caminhada, o marido arrumou a segunda esposa, porque podia, agora não pode mais. Olha para quem está perto de você e fala assim, não pode mais agora. E se arrumar aqui, nós vamos fazer que nem o Benicinho. A Marcela ensinou ele a fazer que vai, cabeças vão rolar, agora ele olha para você, ele faz assim, ó, é isso aí. Hoje não pode mais, porque nós estamos vivendo o período da graça, e graça, gente, é amor, é favor, que a gente não merece, e as coisas vêm milagrosamente, só que quando a gente está tosco, a gente está enferrujado, duro, a gente não consegue ver nada. Mas quando o Espírito de Deus vem, através da luz da palavra, a palavra vai sendo lançada na gente, é aquilo que eu falei semana passada, você vem para um culto, parece que a palavra entrou aqui e saiu aqui, mentira, a palavra, irmãos, é como a semente em boa terra, ela é colocada em nós, e lá em casa, lá amanhã no trabalho, o Espírito de Deus começa a pegar a semente da palavra, e trazer em nós, ele vai tirando toda a religiosidade, ele vai tirando toda a casta dura, ele vai tirando toda a incredulidade, ele começa a ampliar a nossa visão, ele vai destapando os nossos ouvidos, e aí as pessoas pensam assim, agora começou a ir na igreja e ficou louco. Não, mas ninguém levou você numa salinha, ninguém fez lavagem cerebral, ninguém induziu você a ter uma vida que você não quer, mas é o Espírito de Deus que está aqui no culto do milagre, dizendo, eu sou o Senhor da vida de vocês, e eu quero presentear vocês, mas para você receber presente, você tem que querer receber, não adianta eu fazer o embrulho e levar, e você olhar e falar, põe ali. Não, quando o presente chegar, isso é a fé, irmãos. Hebreus 11:6, a fé é o firme fundamento das coisas que esperamos e prova das coisas que não vemos. Não está escrito isso. A fé é o firme fundamento das coisas. Está certo. Até lá, ó. Deus, a fé, sem fé é impossível agradar a Deus. Isso é Hebreus 11:1. Sem fé é impossível agradar a Deus, é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia, que Ele existe, e que Ele é o quê? Galardoador, que Ele é presenteador, e eu pergunto para você, você está disposto a receber presentes do Senhor na sua vida? Pastora, mas a senhora acha mesmo que Deus tem presente para a minha vida? Muito mais do que você pensa. Eu queria um quarto para as meninas, e as meninas queriam uma piscina. O pastor plantou um jardim, porque ele acreditou no futuro, e Deus preparou um lugar maior, e deu a casa e a piscina que a gente queria. Durante muitos meses, eu e a Marcela era pequenininha, olha que bonito que Deus está me fazendo lembrar.
não tinha dinheiro para fazer uma varanda, e eu tinha uma vontade de ter uma varanda, mas eu não conseguia falar que eu queria. Tem horas que a gente não tem coragem de falar o que a gente quer, porque eu não tenho nem o que eu preciso, eu vou falar o que eu quero. É o que está escrito. Não tenha inveja do homem mau. Não pense que o homem mau vai prosperar e você vai ficar vendo navio. Não. O ímpio, irmãos, é como uma relva, é como uma planta. Hoje está bonito e formoso, amanhã joga no caminhão de lixo e joga fora, porque é como uma planta murcha. Mas aqueles que esperam no Senhor, diz a palavra, eles renovam as suas forças. Nós somos uma igreja de homens trabalhadores. Nós somos uma igreja de mulheres trabalhadoras, empreendedores. Vocês vão à luta todo dia, irmãos. E você pensa que você está indo e tendo êxito porque você é bonitinho, porque você tem uma cara boa. Não só isso, além de toda a simpatia, além de todo o espírito pronto, você tem tido a boa mão de Deus em seu favor, que vai destronando, que vai abrindo caminhos, porque o único que pode abrir caminho onde não tem caminho é Deus, irmãos. E o salmista diz que a gente tem que entregar. E aí Ana, entristecida, porque o marido arrumou outra, e a outra dava filhinhos todo ano. E ela foi ficando oprimida, chateada, não vou falar sobre isso. Mas Ana foi e teve um momento de entrega. Todo ano eles iam para o templo, eles iam adorar. Teve um dia que o marido de Ana, Eucana, tem horas, irmãos, que como família, que como relacionamento, nós precisamos tomar uns trancos. Você fala assim, mas o diabo está usando você para falar assim comigo. Não é, irmãos. Tem horas que a gente tem que ouvir coisas que a gente não quer ouvir. Um dia a Ana estava tão entristecida, Eucana olhou para ela e disse assim, nossa Ana, eu te amo tanto. O amor que eu tenho para você é amor de 10 filhos. Então ele não estava cobrando a esterilidade dela. Ele não estava dizendo assim, o fato de você não me dar filho, você não está me honrando. O que importa para mim é que eu tenho você e que eu te amo. E ele tinha com Penina os seus filhos. Mas um dia a Ana tomou uma decisão. Ela disse, eu não quero mais ficar aprisionada. Eu não quero mais ficar oprimida. Eu não quero mais ficar humilhada. Eu não quero mais ser vítima. Eu não quero mais que as pessoas olhem para mim e tenham autocomiseração. Irmãos, ninguém merece viver com autopiedade dos outros. Não tenha dó dos outros. Tenha amor pelas pessoas. Tenha compaixão pelas pessoas. Tenha atitude pelas pessoas. Ana foi decidida. Quando chegaram lá, eles estavam comendo e bebendo. Ela deixou todos lá. E ela foi ao templo, e lá no templo ela se derramou. E lá quando ela se derramou, ela se entregou. Foi aquele período que o sacerdote Eli a viu e pensou que ela estivesse embriagada. Ela diz, eu não sou uma mulher qualquer, eu não estou bêbada, eu estou aqui falando do desgosto da minha alma. Chega uma hora, irmãos, a gente tem que parar de querer pintar o arco-íris com cores que não existem. Nós temos que ser verdadeiros e colocar alguns pingos nos is. E nós temos que tomar coragem de tomar algumas decisões. Porque a vida cristã não é oba-oba. A vida cristã é uma vida de atitude. É uma vida que a gente vai dando uns passos de fé. E o Senhor, Ele vai honrando a gente na medida que a gente vai indo. Mas a gente tem que ter coragem. Ana foi e se derramou. Quando ela conversa com o sacerdote, o sacerdote ouve o que ela estava falando. Ela diz assim, eu estou aqui agora, falando do desgosto do meu coração, fazendo um voto para Deus. E o que ela tinha pedido para Deus? Um filho homem. Se o Senhor me der um filho homem, eu te dou ele. Ela não estava com petição egoísta. Ela não estava pensando só nela. O que ela estava pensando? Senhor, só me dá o prazer de gerar. Só me tira dessa zona de humilhação. Me honra, meu Deus. Muitos de nós estamos querendo ser honrados, irmãos. Nós estamos esperando a honra chegar. Só que a honra requer entrega. A honra requer entrega. A entrega requer esforço. O esforço, irmãos, requer coragem. E a coragem requer humildade. Quando ela se levanta, o sacerdote olha para ela e fala, vá em paz, mulher. E que o Deus de Israel
conceda o que pediu o seu coração. Ela sai dali, vai com Eucana, vai para casa, e eles geram um menininho, não é nem mais e nem menos do que Samuel. Alinhou-se propósitos. O que é que nós estamos buscando, irmãos? Olhem bem para mim. Hoje, com muita graça e com muita humildade, eu quero falar isso para vocês. A minha vida toda, eu fugi da minha identidade. Sempre eu me escondia atrás do pastor. Sempre eu dizia, vai o pastor e eu fico. Até para orar para o enfermo, até para expulsar um demônio. Uma fé miserável, uma fé medrosa, uma fé amarela. Um dia o pastor falou assim comigo, até quando? Até quando você vai ficar assim, Lourdes? Se Deus tem dado tanta coisa para você. Porque quando você se entrega, quando você busca, o Senhor se revela a você, o Senhor se reenche você, mas o Senhor vai te enchendo, mas você não usa no lugar certo. O que adianta encher? Aí eu percebi que eu estava chovendo no molhado. Eu disse, está na hora de eu ter atitudes. Eu nunca soube descansar, irmãos. Eu já contei uma vez aqui, vou contar de novo. As minhas meninas eram pequenas e elas brincavam de super tender, é isso que fala. Brincando lá de videogame. Brincavam de Mario. E um dia elas estavam brincando no tapete gostoso, assim no quarto. E eu sentada de pé atrás, olhando. Eu me lembro que Bruna disse assim, mãe, olha que dor. Eu não vou chorar, irmãos, eu prometo que eu não vou chorar. Mas eu vou te contar isso. A Bruna olhou e falou assim, mãe, senta, descansa. Eu disse, minha filha, não posso. Tenho muita coisa para fazer, minha filha. O pastor tinha saído de manhã para trabalhar, eu tinha que arrumar a casa, eu tinha que cuidar das coisas. Eu falei, não posso. Passaram tantos anos. Ontem à noite, eu estive com ela, com Bruna, e ela disse, mãe, como era fácil mandar você descansar. Hoje eu estou assim, estou sentindo na pele, que descansar em Deus é uma decisão, é um exercício. Você saber que Deus te ama é um ponto. Você acreditar que o controle está tudo nas mãos dEle é outro ponto. Mas você acreditar que Ele vai dar conta daquilo que você precisa, é fé. E eu pergunto para você, você acredita que Deus vai cuidar de você? Nós precisamos nos esvaziar do que estamos cheios, se não está dando certo. E sermos cheios daquilo que nós estamos vazios. E a igreja precisa do poder do Espírito Santo. A igreja precisa marcar um momento para falar com Deus, para ter um diálogo com Deus. Saia um pouquinho das redes sociais e leia um bom livro. Deixa Deus falar com você através da palavra. Ore um pouquinho mais. Ore 5 minutos por dia. A sua vida vai ser transformada. A sua casa vai ser transformada pelo poder do manifestar do Espírito Santo. O Senhor tem poder de cura? Ele pode curar? Pode. E quem precisa de cura? Eu preciso de cura. Nós precisamos de cura. Nós precisamos de milagres. E nós estamos no culto do milagre. Eu escrevi uma historinha aqui que eu li. Eu não sou boa igual pastor para contar as coisas, mas eu tô me atrevendo. Pastora, por que você disse que você tinha medo? Não é que eu tinha medo do Senhor não agir na minha vida. Não é porque eu acreditava que o pastor era o pastor e eu só estava ali para auxiliá-lo. Eu entendi, irmãos, que cada um de nós temos uma função no corpo. Nem todo mundo é cabeça, e nem todo mundo é tronco, e nem todo mundo é braço. Mas cada um tem uma função. E quem quer que você seja, você não pode deixar de ser quem você é. Assuma quem você é. Nós não somos um povo rebelde, irmãos.
Nós não somos um povo incrédulo, nós somos um povo crente, nós somos lavados e remidos no sangue de Jesus. Eu não estou falando de povo perfeito, eu estou falando de povo que está se esforçando para se esvaziar do que está cheio e ser cheio do que estava vazio. E conta-se que o menininho, a mãe dele ganhou um vaso caríssimo. E ele foi e colocou, criança, né, irmãos? Foi e colocou a mãozinha dentro do vaso. E quando ele pôs a mãozinha dentro do vaso, a mãozinha dele ficou presa lá. Aí o pai dele olhou e disse assim: filho, abre a mãozinha, que ela sai. Ele olhou para o pai e disse, chorando: esse que é o problema, eu não posso abrir a minha mão, porque na minha mão está cheio das minhas moedinhas. Se eu abrir mão, as minhas moedinhas, eu vou perder minhas moedinhas. O pai olhou para o menino e disse: filho, para você ser livre, você tem que abrir mão de algumas coisas. Abra sua mãozinha. O menininho chorando, abriu. As moedinhas caíram tudo dentro do vaso. E o menininho olhou para a mão dele livre. O pai foi lá, pegou o vaso, virou de bruço, pegou as moedas e colocou na mão da criança. Moral da história: se nós não abrirmos mão de algumas coisas da nossa vida, nós não vamos ter outras que o Senhor tem para nós. Quero convidá-los, irmãos, a abrir mão de algumas coisas. O pecado, então, não é nem questão de abrir mão. O pecado, o que é pecado? Nós não podemos aqui enumerar o que é pecado, porque pecado é tudo aquilo que entristece o coração de Deus. Pecado é tudo aquilo que entristece o Espírito Santo. E quando nós entristecemos o Espírito Santo, ele se afasta de nós. Mas não porque ele é mau, é porque ele não pode estar num ambiente de desobediência. Então examinemos a nossa vida. Examinemos, irmãos, vejamos se há em nós algum caminho mau. Vamos nos arrepender. A Bíblia diz que nós devemos nos arrepender dos nossos pecados, esquadrinhar os nossos caminhos e voltar para o Senhor, que é misericordioso. Deus é tardio em irar. Quando um homem e uma mulher reconhece que é pecador, e ele reconhece que aquilo não está fazendo bem para ele, aquilo está trazendo derrota para a casa dele, vai trazer humilhação, vergonha. Confesse o seu pecado. Mas não adianta eu confessar se eu não consigo deixar. Comece a confessar. Quem vai te dar ajuda é o mesmo pai que disse, o mesmo ilustração do pai que disse: filho, abre a mãozinha. E o menino abriu porque acreditou. Irmãos, abra mão de uma vida de desobediência. Se você usa palavras torpes, se você usa palavras duras, isso não está prejudicando só os outros, isso primeiro prejudica a gente. Traz amargura, traz tristeza. Mas todo mundo fala, mas agora eu não vou ser mãe não, mas você não é todo mundo. Você é um ser especial. A Bíblia diz que o Senhor tocou a boca do profeta Isaías. Nesta noite, através do Espírito Santo, Ele nos toca. Deixa a pornografia. Se o celular, se o computador está te levando a ver cenas de pornografia, essa pornografia, ela vai secando dentro de você, ela vai secando o seu espírito, ela traz morte para a nossa casa. A sua casa fica olhando para você, esperando uma atitude, e ninguém morto pode dar nada. Mas a Bíblia diz assim, que se a gente confessar dizendo: esse mal está me consumindo, esse mal está me matando, mas eu quero, pelo poder da palavra, eu quero abandonar, eu quero deixar esse pecado, e eu quero viver uma vida de obediência. Irmãos, nós temos uma palavra do profeta que diz assim: Davi, eu fui moço e agora eu sou velho, e eu nunca vi um justo mendigar o pão. Irmãos, não deixa o pecado secar você. Deixa o adultério. É ano de uma nova história.
Nós temos que querer escrever uma nova história, mas para que eu escreva uma nova história, eu não posso querer ver a história dos outros, eu tenho que ousar acreditar que o Senhor quer que eu escreva a minha nova história. E para isso eu tenho que me desapegar, abrir mão de algumas coisas. Não fale dos outros quando os outros não estiverem perto. Não seja maliciador, guarda a tua alma. Guarda a tua alma, você é servo fiel, em ti eu tenho prazer, diz o Senhor. Milagres vão acontecer, sobrenatural vai acontecer, quando o nosso altar estiver arrumado. Já está acontecendo coisas que é sobrenatural. Portas se abrindo, providências vindo, curas vindo. Mas se nós queremos coisas maiores, nós temos que pagar preços maiores. Vamos nos esvaziar do que estamos cheios. E se viver do jeito que estamos vivendo não está legal, vamos convidar o Espírito Santo para vir e dizer: toma minha vida. Faça da minha vida um homem melhor. Faça da minha vida uma mulher alegre e abençoada. Faça da minha vida um rapaz bem-sucedido. Que eu não tenha somente planos naturais e carnais, mas que eu possa ser um rapaz que tenha sonhos, os sonhos que o Senhor tem para nós. Eu vi bem o coração de vocês na campanha dos 12 dias. Virava e mexia, Deus colocava na boca dos profetas aqui a vida de José. E quando Deus falava que a vida de José era uma vida linda, a igreja se animava e se motivava. Você não é menos e nem mais do que José. Deus tem planos conosco, irmãos. Deus tem planos conosco. Levanta, te anima, queira viver o sobrenatural. Eu disse tanto que eu não ia chorar. Nós temos que querer uma vida nova. Eu quero que vocês queiram ter uma vida nova. Grandes coisas Deus ainda vai fazer na nossa cidade, irmãos. Não preocupa com a igreja do fulano, a igreja do Beltrano. Nós não estamos lá, nós estamos aqui. E nós somos como árvore plantada junto ao ribeiro das águas. Nós vamos produzir os nossos ramos, irmãos, e nós vamos dar os nossos frutos. E a Bíblia diz que tudo que a gente fizer, a gente vai prosperar. Então não fique muito preocupado só em prosperar. A prosperidade é uma consequência de uma vida no altar. Vamos orar, irmãos. Vamos orar. Feche seus olhos. Os adoradores, venham cá. Nós amamos a tua presença. Vocês não são obrigados a tocar e nem cantar, mas tem uma canção que está assim no meu espírito. Renova-me, Senhor. Eu não quero mais ser igual. Porque tudo que há em mim precisa ser mudado. Porque tudo que há dentro de mim precisa ser mudado. Pensando na comunidade e para facilitar a vida de cada um, nossa igreja possui 3 formas para devolvermos os dízimos e as ofertas. Você pode comparecer em um dos cultos em nossa igreja ou entregar para nossos pastores de plantão. Lembrando que o templo fica aberto das 8 da manhã às 18 horas. Você pode fazer uma transferência bancária, sendo TED ou DOC, do banco de sua preferência, ou um depósito direto no caixa, lembrando dos nossos dados para depósito ou transferência. Agora, você pode usar o Pix, um jeito prático e rápido de fazer pagamentos.
Para fazer é muito fácil. É só acessar o aplicativo do seu banco e escolher Pix. Clique em transferir e coloque a chave do destinatário. Na nossa igreja, a chave é o número do CNPJ. Digite o valor, confira os dados da conta e clique em transferir. Pronto, transferência realizada com sucesso. Para entregar o seu dízimo ou a sua oferta, faz um Pix. Esta é a nossa igreja. Não importa onde estivermos, estaremos sempre conectados. Lembre-se, juntos à distância.